A Guerra Fria foi um conflito geopolítico que se estendeu de meados do século XX até o início dos anos 90, caracterizada pela tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Os precedentes remontam à Segunda Guerra Mundial, quando essas potências emergiram como superpotências. Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin, líderes das grandes potências aliadas, colaboraram na derrota do eixo, mas divergências ideológicas tornaram-se evidentes. O desenrolar da Guerra Fria foi marcado por uma rivalidade ideológica, com os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética promovendo o comunismo. Os Estados Unidos receberam apoio de países como Canadá, Reino Unido, França, Alemanha Ocidental e Itália, membros da OTAN, também Austrália, Nova Zelândia, Filipinas, Tailândia e Paquistão, membros da SEATO. A União Soviética, composta pelas atuais Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão e Quirguistão, recebeu apoio da China, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia, Cuba, Vietnã do Norte e Coreia do Norte. O governo estadunidense apoiou regimes e golpes de direita no mundo inteiro, e o governo soviético financiou revoluções e partidos comunistas. A doutrina Truman e o Plano Marshall evidenciaram a postura anticomunista dos Estados Unidos, enquanto o Pacto de Varsóvia e o Comecon consolidaram a influência soviética no bloco comunista. Em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, teve início a primeira fase da Guerra Fria, e após, a criação da OTAN pelos Estados Unidos em 1949. Em resposta, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia em 1955. Esse período ocasionou acontecimentos como o bloqueio de Berlim de 1948 a 49, a Guerra Civil Chinesa de 46 a 49, a Guerra da Coreia de 1950 a 1953, a crise de Suez de 56, a crise de Berlim em 61 e a crise dos mísseis de Cuba em 62. As superpotências também disputaram influência na América Latina, Oriente Médio e em alguns países da África e Ásia. Após a crise dos mísseis de Cuba, iniciou a segunda fase do conflito, com a divisão sino-soviética e a invasão da Tchecoslováquia pela URSS em 68, enquanto os Estados Unidos enfrentavam algumas turbulências internas pelos direitos civis e contra a Guerra do Vietnã. A divisão da Alemanha e a construção do Muro de Berlim simbolizaram a separação ideológica e física. Entre 1957 e 1975, a corrida espacial tornou-se uma competição simbólica, com Yuri Gagarin representando a União Soviética e a chegada do homem à Lua pelos Estados Unidos. Em 4 de outubro de 1957, por volta das 10h28 da noite no horário de Moscou, foi lançado o Sputnik 1, que ficou em órbita por 22 dias. O satélite era uma bola de metal com 58 centímetros de diâmetro e quase 84 quilos. Um mês depois, em 4 de novembro, outro satélite foi lançado, o Sputnik 2, pesando mais de 500 quilos, transportando a famosa cadelinha Laika. Porém, a bichinha faleceu 10 dias depois por causa do superaquecimento da estrutura. No total, foram enviados 10 Sputniks. Em 31 de janeiro de 58, os Estados Unidos lançaram o Explorer 1, que acabou descobrindo o cinturão de Van Allen, uma área radioativa ao redor da Terra. Em julho de 58, foi criada a National Aeronautics Space Administration, a famosa NASA. Em 12 de abril de 61, a URSS enviou Yuri Gagarin para o espaço na nave Vostok 1. A primeira frase de Gagarin fora do planeta foi: "A Terra é azul". Em 16 de junho de 63, a URSS enviou a primeira mulher ao espaço, Vladimirovna Tereshkova. Em 5 de maio de 61, os americanos enviaram Alan Bartlett a bordo da Freedom 7. Em 16 de julho de 69, Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins foram à Lua a bordo da Apollo 11, chegando ao destino 3 dias depois. Em 20 de julho de 69, às 5h12 da tarde, a nave pousou, e 6 horas depois, Armstrong pisou na Lua, ditando sua famosa frase: "Esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade". Em 1975, Estados Unidos e União Soviética se juntaram para uma exploração espacial, lançando a Apollo 18 e a Soyuz 19 para o espaço. A detente, uma fase de relaxamento das tensões, ocorreu nos anos 70, com Richard Nixon e Leonid Brezhnev buscando limitar armas nucleares.
O fim da Guerra Fria foi sinalizado pela Glasnost e pela Perestroika, de Mikhail Gorbachev, que buscavam reformas na União Soviética. O Muro de Berlim caiu em 1989 e em 1991 a União Soviética se dissolveu. Líderes como Ronald Reagan e Gorbachev desempenharam papéis cruciais nesse desfecho, marcando o fim de um período que moldou o século XX.